Oi pessoal, boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem ainda está na correria do almoço. Hoje eu tô aqui com uma amiga, uma super dentista, colega de ortodontia, uma dentista top, doutora Esther. E fala oi aí, Esther. Pessoal. Oi, minha gente! Sou ortodontista também, assim como a Paula. E a gente pensando que assunto trabalhar aqui sobre a live, veio a questão do Invisalign, por ter tantas qualidades, ser um tratamento tão inovador. Então nós duas aqui vamos conversar um pouquinho sobre esse tratamento. Se você já tem uma pergunta, pode ir mandando por aí. Ontem no Insta da Felicitar foi colocado, a gente já recebeu aqui algumas perguntas em box. Mas se você por um acaso tiver alguma dúvida, até mesmo do que a gente for falando, você pode ir mandando aí, que a ideia é mesmo a gente conversar um pouquinho. Isso. Então o assunto hoje é Invisalign. Na verdade acho que uma das tecnologias mais avançadas para corrigir a dentição sem aparelho, sem os famosos brackets. E a doutora Esther está trazendo isso aqui para felicitar como novidade, assim, em primeira mão. Então, se você tem alguma queixa dentro do seu dente, um pouquinho tortinho, pense em colocar ou não aparelho, ou já colocou na infância e pense em recolocar. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tratamento top, que é o Invisalign, pode mandar pra gente que a gente vai tirar as dúvidas. E também dá uma olhadinha aí, o som tá bom. Se vocês não estiverem ouvindo, dá um toque pra gente. Isso. Né? Mas só começando aqui um pouquinho sobre o Invisalign. Um dos grandes diferenciais dele é a questão da precisão. Porque quando o paciente vai fazer a documentação, não é apenas uma documentação como outra qualquer. Ao invés de fazer o modelo em gesso, é escaneado a boca com um scanner intraoral. E desse scanner vai direto para o sistema, onde eu faço todo o planejamento do paciente. Então eu coloco exatamente quantos milímetros eu quero que aquele dente movimente, a angulação da raiz, da coroa. E o mais legal disso tudo é que depois do planejamento estar finalizado, eu mostro para o paciente, então o paciente já vê ao longo do tratamento como é que vai modificando, se um dente estava assim, não tinha espaço, primeiro a gente vai, por exemplo, distalizar para poder o outro ir na posição. Então ele vê as etapas do início ao fim do tratamento, ele pode também dizer, não gostei disso aqui, a gente vai vendo claro, né, dentro da possibilidade fisiológica, não apenas estética. E ele já sabe exatamente quantas placas vai usar, ver já o resultado final dele. Então assim, Invisalign, a gente tem até aqui um modelinho, ele é justamente dessa forma, ele não usa bracket, ele é uma placa transparente. O grande diferencial do Invisalign das marcas nacionais, que tem muitos aparelhos já nacionais, mas é o tipo do material dele, que é o Smart Track. Então é um material muito mais resistente, ele vai exercer uma força muito mais precisa no dente. E uma outra coisa que é exclusiva da Invisalign são os marcadores azulzinhos, eu não sei se vai conseguir ver. É tão estético, tão transparente. Tão estético que talvez não dê pra ver. Mas aqui tem uma bolinha azul que é um marcador de uso. Então assim, a gente orienta sempre o paciente a usar 20 a 22 horas por dia. Remove realmente só para comer, para escovar os dentes. Mas esse marcador vai dizer se o paciente usou ou não. Porque se continuar azul, a gente vai saber que ele não usou. Uma outra facilidade, não tem aquela questão de ficar sempre vindo no consultório. Então, dependendo da fase do tratamento, vem sim, uma vez no mês ou a cada 15 dias, mas depois eu entrego o jogo de placas. E a cada dia de troca, porque depende da idade, a troca varia de 7, 10 ou 15 dias a troca da placa. E a gente manda a mensagem para o paciente, hoje é seu dia de trocar a placa. Você deixa ali aquela, eu nunca peço para jogar fora, porque vai que perde a nova, então tem como voltar um pouquinho para a antiga. E aí ele troca a placa e aí sim vai a continuação do tratamento. É muito legal, super controlado e personalizado, né? Totalmente personalizado. Totalmente personalizado. Porque só encaixa naquela boca porque foi feito para aquele paciente. Ó, Esther, tem algumas perguntas aqui, eu vou passando para você. Olha, uma que a Letícia, ela tá ouvindo a gente agora, ela acabou de mandar, se o tempo é o mesmo que o aparelho fixo. Tá, a questão do tempo aí vai variar. Porque tem tratamentos que com o Invisalign vai ser mais rápido. Mas tem tratamentos, dependendo do que vai fazer, que com o fixo seria mais rápido. Entendi, depende Entendeu? do problema da oclusão. Depende da oclusão. Por exemplo, se a gente vai fazer uma distalização,
que é um movimento assim muito grande, é um movimento assim que exige muitas etapas no Invisalign. Que é jogar o dente lá pra trás. Que é jogar o dente lá pra trás. trás. Por exemplo, uma pessoa que tem esse osso daqui de cima é maxila. Se ela é muito projetada para frente, a gente consegue fazer uma distalização dente a dente. Então, às vezes, com um tratamento fixo, seria um pouco mais rápido, mas tipo assim, vamos imaginar que com o fixo autoligado duraria 1 ano e meio e com o Invisalign vai para 2 anos. Esse 1 ano e meio pro fixo acaba sendo mais demorado pro paciente. Sim. Pelo desconforto, porque você não pode comer pipoca, você não pode comer amendoim, você não pode comer castanha. Com o Invisalign você pode comer o que você quiser. É vida normal. A vida normal, não tem nenhum empecilho de alimentação, nem de atividade física. Sim. Se você vai fazer qualquer tipo de atividade física, não tem problema de cortar, machucar, não tem que voltar na consulta porque bracket descolou, porque tem pontinha de fio. Então, por mais que o tratamento sejam alguns meses a mais, acaba ficando mais rápido por causa do conforto do paciente. Qualidade de vida durante o tratamento, né? Olha, vamos ver então algumas perguntas que a gente foi coletando das pessoas que foram enviando pra gente durante essa semana. A Fátima, ela disse assim, já usei aparelho fixo, mas ainda quero corrigir algumas coisas, algumas pequenas coisas. É possível? Super possível, super. Para retratamento, já usou exercício? Normalmente é aqueles apinhamentos, aquele dente encavaladinho, inferior, Isso. volta, Geralmente a pessoa em algum momento ali deixou a contenção de lado, a contenção não encaixa mais. E sempre acontece remodelação óssea na boca. Então, se a pessoa não usou a contenção, tem grandes chances de dar recidiva, que é voltar o dente a ficar torto. E a Invisalign faz tanto tratamento de recidiva, que são casos mais simples, até mais complexos. Por exemplo, pacientes que precisam fazer procedimentos cirúrgicos, Sim. que são casos de grande avanço mandibular, o maxilar e precisa fazer cirurgia, também não precisa só tratar com fixo, pode tratar com Invisalign, A pré-cirurgia, vai para então. cirurgia e depois volta e continua com Invisalign. Perfeito. Você já falou também qual o grau de correção, porque acho que os nacionais têm algumas limitações maiores, né, que o Invisalign. Até assim, os nacionais têm essa questão da qualidade do próprio plástico, como eu falei, que é um diferencial da Invisalign, como também a questão de que a Invisalign existe no mercado há mais de 20 anos. É um aparelho que é usado por vários países do mundo inteiro. Isso até é uma pergunta que algumas pessoas fazem. Doutora, porque é um tratamento fechado, eu não cobro manutenção, é o pacote, e aí você vê como é que você vai parcelar. Mas a pessoa pergunta, vamos imaginar que você vai embora. Eu disse, se você mudar de país, você vai continuar tendo tratamento Invisalign. Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo você vai ter essa assistência. E a gente tem essa preocupação muito aqui em São José, né? Que as pessoas acabam se mudando muito. Se mudando, tá aqui só por 2 anos, e aí não terminou o tratamento, não tem problema. Tem casos, dependendo do grau do andamento do paciente, que dá para eu tratar o paciente mesmo ele estando fora. E tem casos que não, que realmente eu preciso encaminhar para um outro Invisalign Doctor. Muito legal. Outra pergunta aqui, não consigo, Nani, eu acho que é o nome dela. É necessário trocar o molde, fazer a moldagem todo mês? No Invisalign, não. O Invisalign, inclusive, você nem tem que fazer molde. Verdade, né? Você tem que fazer só o scanner, então se você por um acaso tem ânsia, você não... já é desconfortável, mas tem gente que tem muita sensibilidade quando a gente vai fazer a moldagem com a moldeira. A questão de como detecta a sua boca é com o scanner. Então é tipo uma câmera que você vai no centro radiológico, ele escaneia a sua boca, vai direto para o computador e uma vez escaneado vai ficar para sempre ali no sistema aquele scanner. Em alguns casos específicos, ali no meio ou no fim do tratamento, eu peço um novo escaneamento, principalmente quando vai fazer as contenções, aí realmente vai ter que ser. Mas às vezes aconteceu alguma coisa ali no meio do tratamento que a gente precisa fazer tipo uma segunda fase, mas tudo é via scanner, não precisa moldar todo mês, inclusive dependendo do tempo do tratamento que você tiver, nem precisa vir todo mês aqui no consultório. Perfeito. Porque eu já te dou o jogo, por exemplo, para 40 dias, para 50 dias. Ou seja, medo dentista não é Não desculpa. tem, não tem. E não tem nenhum desconforto, Não tem. nem para fazer a documentação e nem durante o tratamento. Não, perfeito.
Até aproveitando o gancho que você falou da contenção, como que estão perguntando aqui também como que é a contenção do Invisalign? É aquela contenção fixa, famosinha dos aparelhos convencionais? Então, a contenção é uma coisa que a gente tem que conversar muito com o paciente. Se o paciente já está o tratamento inteiro usando o Invisalign, ele não vai ter problema de usar o Invisalign como contenção. Por quê? A contenção fixa tem suas desvantagens. Higienização, o dente é como se estivesse ali sempre com bracket, então ele não faz um movimento ali dentro do periodonto. Então, particularmente, eu não gosto muito da contenção fixa. Tem pacientes que a gente precisa colocar porque tem uma prévia de dentes com muito diastemas, então precisa ainda ficar um pouco com a contenção fixa. Ou pacientes que não vão ter aquela rotina de estar colocando uma contenção off, então partem para fixa. Mas quem já tratou com o Invisalign é a própria placa do Invisalign, mas como contenção. Ela não vai ter nenhum tipo de ativação na placa. Joia, e tem tempo normalmente previsto isso de contenção? A contenção você tem que usar pro resto da vida. Senão o seu dente vai voltar a entortar. Joia. Ou você usa contenção ou realmente vai dar recidiva. Sempre tem a remodelação óssea. Quando você pega uma pessoa bem idosa, né, Paula? Aquilo que a gente conversa bastante. Sim. Uma pessoa bem idosa geralmente já anda assim mais encurvada, porque houve uma remodelação óssea ali que levou a pessoa a estar com aquela posição. Na boca, questão de milímetros já é notado uma diferença. Então, por isso que a contenção precisa ficar sempre. Como no aparelho fixo. Exatamente. Também. Na realidade, alguns pacientes, é comum a gente ver paciente que usou o aparelho na infância, adolescência, depois reclama que o tratamento não resolveu e voltou. Mas a pessoa não estava com contenção. Isso. Né? E a não uso da contenção inferior, principalmente, a chance é quase certa de voltar. Exatamente. Depois dos 30, 40 anos, com já certeza. vai ter esse dentinho cavoladinho embaixo. Né? Outra pergunta aqui, olha. As vantagens, quem a mesma seguidora aqui também falou, a Nani. Qual a vantagem sobre o aparelho tradicional, com bracket? O fixo, você já falou algumas aí, mas vamos aqui focar algumas aqui, que são milhares, né? Primeiro, a questão estética. Ele é completamente transparente, ele é completamente invisível. Quem vai casar pode continuar usando Pode casar com o Invisalign. Tirando na hora do casamento. Isso, ou até mesmo essa questão, por exemplo, tem pessoas que vão viajar a trabalho, ficam muito tempo fora, então não corre o risco de descolar alguma coisa ou de um fio ficar pegando e não tem acesso a algum dentista porque está em outra cidade ou em outro país. Tem a questão também da própria facilidade se você quiser se mudar. Todo tipo de alimentação, não há nenhuma restrição alimentar, você pode comer o que você quiser, alimentos duros, moles, coloridos, não importa, não vai afetar em nada. A questão também de que traz um certo conforto até mesmo na sua articulação, porque ele tem 0,7 milímetros de espessura, então 0,7 em cima com 0,7 embaixo dá 1,4. Então pessoas que têm apertamento ou bruxismo já dá uma melhorada, não vai desgastar mais os dentes. Então são várias vantagens realmente assim. A única desvantagem que eu posso citar do Invisalign é que você precisa usar, porque é uma coisa que depende 100% do paciente, é o uso. Tirando isso, a forma de tratamento com o Invisalign é muito mais confortável, segura, precisa. Você tem um resultado final que você viu, que você idealizou, não é aquela coisa que você fica triste porque não chegou onde você estava pensando. Ah, legal. Mandaram mais uma também pra gente, mas ontem que eu dei uma olhada aqui também foi se quem tem, você falou de bruxismo, já puxando também o gancho. Se quem tem bruxismo, daí acho que seria o caso de um bruxismo severo, tem risco de danificar? Então, depende do nível do bruxismo. Se o bruxismo for muito severo, aí realmente a gente tem que partir para algumas alternativas, como por exemplo, aplicar o Botox no macete e com essa aplicação vai diminuir a força. Mas qual é a questão? Que a gente só vai até saber se vai precisar mesmo ou não ao longo do tratamento. Por quê? Geralmente a troca das placas é a cada 10 dias. Não dá tempo de Então não dá tempo de danificar, você tá entendendo? Às vezes ela vem até um pouquinho arranhadinha, mas não chega a danificar, a furar, a trincar.
ela só vê meio que gasta. Sim. Mas se o paciente for muito severo, com 5 dias já precisaria trocar a placa, aí sim a gente indica o Botox e aí tá tranquilo. Perfeito. Até porque com um paciente que tem um bruxismo intenso, é um desafio colocar aparelho com bract. Exato. Porque a gente não pode usar uma placa, senão ele também é toxina, né? Isso. E dá um desajuste na TM, é comum, né? Isso. Então, e até abrindo um gancho, a Invisalign também veio com tratamentos para crianças. Então, são os únicos, o nacional ainda não tem isso. Claro que não são todos os tipos de tratamento que são possíveis fazer com Invisalign, mas avanço mandibular, às vezes a criança que tem um pouquinho de retrusão, a Invisalign já tem aparelhos que são as placas e como também uma leve expansão das arcadas. E também tem um tratamento, esse é o first, né, que a gente chama, e tem um tratamento teen, que são para os adolescentes. Às vezes uma pessoa já me perguntou, mas adolescente não vai cuidar, não vai tomar conta. É tão confortável para o paciente, tão mais fácil de higienizar, porque adolescente ali que está naquela fase hormonal, aumenta a chance de gengivite, já não tem tanta vontade de escovar o dente, de passar fio. Então, assim, ele se sente muito mais motivado com o Invisalign. Justamente ao contrário, porque é um tratamento mais confortável, então é bem... Ou seja, só vantagem, vale a pena conhecer, agendar um tempinho aqui, uma avaliação com a doutora Esther para saber melhor os detalhes. Olha, tá acabando aqui as perguntas. Tem mais uma que é interessante também, porque aparelho fixo, a dúvida da maioria é dói, né? Aparelho fixo dói. Daí teve uma pessoa que perguntou se o Invisalign, a sensibilidade, o dente fica tão sensível quanto o aparelho fixo. Vamos lá. Primeiro ponto, assim, no geral. Sensibilidade de pessoa para pessoa. Tem, por exemplo, o aparelho fixo autoligado, que ele dá muito menos dor do que o convencional, mas tem pessoas que mesmo com autoligado sentem a ponto de reclamar, de precisar ali a gente trazer alguma intervenção. Vamos imaginar falando de você, tipo assim, no seu nível de dor, comparando com os aparelhos. A Invisalign é muito mais parecida com o autoligado, porque a força dela é suave. Claro que você vai ter um desconforto, para poder haver uma movimentação dentária, tem que ali gerar aquela leve inflamação ali no alvéolo para poder movimentar o dente. Então, sentir alguma coisa você vai, não é um tratamento completamente indolor, mas a dor dele é muito sutil, é uma ativação, porque é uma ativação suave, a cada 10 dias é uma nova ativação. Então, tem, por exemplo, pacientes que com 5 ou 6 dias já reclamam, minha plaqueta está muito frouxa. Já querem mudar a placa, sabe assim, porque é uma ativação suave, é uma força suave. Mas dizer, você vai sentir nada? Tem pacientes que dizem, eu não estou sentindo nada, o dente está movimentando, porque ele não tem uma sensibilidade. Mas assim, questão de dor, de ter que, sabe, tomar analgésico, não. O Invisalign é bem confortável também até nessa questão da ativação. Joia. E tem uma outra pergunta aqui também que vários fizeram. Que esse é o maior desafio até para você quantificar, mas estão perguntando valores. Então, aí você precisa ver, porque cada caso é um caso, tem alinhador, tem tratamentos que a gente usa 7 alinhadores, 14 alinhadores, e tem um tratamento que a gente chama de full, que são com placas assim, sem limite, eu posso pedir quantas placas forem necessárias para aquele paciente. Então, isso vai variar realmente de paciente para paciente, então precisa realmente marcar aqui uma avaliação, a gente vai conversar, eu vou te mostrar também no sistema como é que funciona o planejamento, como é que a Invisalign trabalha nessa questão computadorizada, e aí a gente vai ver qual que seria mais ou menos o valor do seu caso. E até a questão de valores que a gente também a gente fala aqui com vários outros profissionais, que eu também gosto de bater na tecla, é que o conselho nosso proíbe também a gente passar valores. Então, se o dentista ele passa valores de maneira assim aberta, até porque é obrigatório uma avaliação prévia antes para você ver, a gente está mexendo com saúde antes de tudo, né? Então também por isso a gente não consegue nem passar muito médias, né? Isso. Mas assim, para ter uma ideia, média de tempo varia quantos? 2 anos? Então, assim, de 1 a 3 anos? Tem paciente que, por exemplo, com 14 alinhadores já resolve. Você tá entendendo? Vamos imaginar 20 alinhadores, sabe? Então, às vezes, o paciente com 6 meses
um ano já resolve. Tem pacientes que não, que precisam ficar aí uns 2 anos com alinhador. Mas é tão... acaba ficando tão parte do paciente que ele nem quer acabar o tratamento, sabe assim? Porque virou uma coisa assim, é confortável. Porque não muda a rotina. É até mais ou menos assim, por exemplo, eu comecei a usar óculos recentemente. A idade chegou. Então assim, por exemplo... Ó, e o óculos, desculpa, mas o óculos vai ter que usar pro resto da vida. Pro né? resto da vida, entendeu? Então assim, eu não tenho miopia, é astigmatismo e hipermetropia, que é aquela coisa assim mais de descanso. Mas eu, por exemplo, nem precisava estar usando o tempo inteiro, o oftalmo me falou. Mas é tão mais confortável pra mim estar usando óculos que eu não consigo mais tirar. Então a mesma coisa com o Invisalign. É tão mais confortável que eu fico com ele e vou ficar. Fez parte. Eu tô só uma semana e não quero mais tirar. É tão comum a gente ver pessoas assim que tem uma queixa com o dentinho que tá. Meu dente tá um pouco mais pra frente. O meu dente tá torto. E às vezes não sorri em uma foto. Fica receoso no meio de relacionamentos, né? Exato. E assim, por que sofrer? Né? Vai procurar, porque existem formas tão mais fáceis hoje em dia de resolver isso, né? Então, pessoal, qualquer dúvida, tem mais alguma questão aí que enviaram para você de dúvidas aqui com relação a nossa, acho que já foram todas resolvidas, porque a gente juntou todas aqui no assunto. Se vocês tiverem outras dúvidas a respeito do Invisalign ou da ortodontia como um todo também, pode mandar inbox aqui, a doutora Esther. A doutora Esther é a única aqui na clínica que faz o Invisalign. Eu também sou ortodontista, mas o Invisalign é com ela. A gente repassa para ela, ou dentro da ortodontia, a gente vai ter o maior carinho em responder vocês, tá? Só mandar um direct pra gente que a gente responde as dúvidas. Isso mesmo. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. E também, né, Paula, se quiser mandar sugestões de novos temas na área da odontologia como um todo, né? O doutor Polaco, o doutor Rian também que está esclarecendo para vocês. Vai mandando, que a gente quer aqui justamente facilitar, deixar assim mais a comunicação sobre... Porque às vezes a pessoa fica com vergonha, né, de perguntar... Ou às vezes fica meio acanhado de vir numa consulta. Ou nem sabia que existia. Ou não sabia que existia. Então manda aqui que a gente vai ter o maior prazer de estar te ajudando também, tá bom? Isso mesmo. Um abraço a todos e bom restinho de final de semana e um ótimo feriado pra vocês. Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.